A meus alunos do Plínio Paulo Braga, né? Professor Silvio, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre frequência cardíaca, tá? É um assunto bem importante. Eu achei legal eu estar gravando essa aula para passar para vocês. Assim, todos os alunos têm acesso de todas as séries, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, para início de conversa, eu queria falar para vocês o seguinte: o que é frequência cardíaca, né? Frequência cardíaca é o número de vezes que o nosso coração bate por minuto. Então, anota aí no caderno e não esqueça mais. Frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate por minuto, tá certo? Bom, sabendo disso, cada pessoa, cada ser humano tem uma frequência cardíaca máxima. Isso quer dizer que cada pessoa tem um limite, né? Onde esse coração pode bater até um certo limite, tá? Com segurança. A partir desse limite, então, a gente entra numa zona de risco, tá certo? Então agora eu vou ensinar para vocês como que você faz o cálculo para achar a sua frequência cardíaca máxima, tá? Eu coloquei teórica aí no slide, vocês podem ver frequência cardíaca teórica máxima. Por que teórica? Porque não é o resultado não vai ser obtido através de um teste de esforço, né? Num teste de laboratório. Ele vai ser obtido através de uma fórmula. Então, é, é o cálculo da frequência cardíaca teórica máxima, tá? É validada pela Organização Mundial da Saúde, essa fórmula. Então, vamos usar essa fórmula agora. Então, imagina que um homem tem 45 anos de idade. Qual será a frequência cardíaca teórica máxima desse indivíduo? Né? Então, a fórmula é o seguinte: a fórmula é 220 menos a idade. Então, você faz aí na sua casa 220 menos a sua idade, tá certo? A fórmula aqui no exemplo, então, a gente pegou 220, que é um número constante, e a idade que vai variar, menos 45 anos, e vai dar o resultado de 175 batimentos por minuto, né? Então, BPM é a unidade da frequência cardíaca. Então, quando fala assim frequência cardíaca, fala assim BPM, batimentos por minuto. Então, esse homem de 45 anos, a frequência cardíaca teórica máxima dele será 175 batimentos por minuto. Isso quer dizer que numa atividade física o coração dele pode chegar até 175 batimentos por minuto numa zona de segurança. Se passar de 175 batimentos por minuto, ele já está colocando em risco ou sofrendo ou pode sofrer algum mal súbito, algum mal-estar, porque essa frequência está acima do seu limite. Então, vamos cada um conhecer aí a sua frequência cardíaca máxima, tá certo, gente? Então, bora lá. Agora eu vou ensinar vocês como calcular, fazer o controle, como aferir a sua frequência cardíaca em repouso. Em repouso quer dizer que você está sentado, você está vendo uma televisão, você está assistindo um vídeo, você não está fazendo exercício, você está sentado sem fazer grandes esforços, tá certo? Então, posiciona dois dedinhos, um indicador e o dedo médio, né, na parte aqui, na região um pouquinho abaixo do maxilar, na carótida, e a gente vai pressionar um pouquinho até sentir o nosso coração pulsar, né? Sentiu o coração pulsar, sentiu os batimentos? Então você está prestes agora a saber qual é a sua frequência cardíaca em repouso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai marcar um minuto, você marca um minuto no cronômetro e você vai durante esse um minuto fazer esse controle.
do jeito que eu ensinei, 2 dedinhos abaixo do maxilar, pressiona. Durante 1 minuto você vai fazer a contagem e você vai saber, você vai conhecer qual é a sua frequência cardíaca em repouso, tá certo? Muito bem. Então, a gente já tem 2 referências. A frequência cardíaca máxima, que a gente descobriu através de uma fórmula, 220 menos a idade, e agora a gente descobriu a nossa frequência cardíaca em repouso. Aquela frequência cardíaca que a gente não está fazendo grandes esforços. Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos para um gráfico aqui que vocês vão entender, tenho certeza, com mais facilidade. Então é assim, pessoal. Tudo que eu falei até agora sobre frequência cardíaca máxima de repouso, ou então uma frequência cardíaca acima do máximo, está desenhada nesse gráfico. Então, pois bem, vamos lá. Imagina que abaixo desse verdinho aqui sou eu, ou é você, fazendo uma lição de casa no computador, vendo uma televisão, então sem fazer grandes esforços, tá? Então é aqui abaixo do verdinho, tá bom? Então a nossa frequência cardíaca em repouso aqui, um exemplo, tá? É um exemplo, está a 80 batimentos por minuto, BPM. Então eu não estou realizando grandes esforços, estou sentado, estou parado, a minha frequência cardíaca é 80 batimentos por minuto. Aí eu começo a caminhar, eu vou até padaria, eu vou até o mercado. O que acontece? Essa frequência cardíaca tende a subir. Então eu já entro aqui no meu quadro verdinho. Eu já entro numa zona leve. Por quê? Porque a minha frequência cardíaca está aumentando. De 80, ó, ela está indo. E ela bateu nos 120 batimentos por minuto. Então, eu estou fazendo uma caminhada rápida, eu estou numa zona leve de exercício de esforço físico, né? Então, a minha frequência ainda é muito baixa. E se uma pessoa está nessa zona de treinamento, por exemplo, ela tem poucos benefícios ou nenhum benefícios fisiológicos, tá? Então, assim, se ela quer emagrecer, se ela quer treinar para resistência, por exemplo, então ela vai ter muito pouco ganho ou então não vai servir para nada. Por quê? Porque a frequência cardíaca dela ainda está muito baixa, tá certo? Então vamos mais adiante. Então agora eu voltei do mercado, eu fui para academia. Então eu estou treinando musculação, estou fazendo treinamento aeróbio na esteira. Isso quer dizer que eu passei de uma intensidade leve para uma intensidade moderada de treino. Por quê? Porque a minha frequência cardíaca está subindo. De 120, ela passa pelos 145 e conforme eu for treinando, conforme a intensidade que eu vou dando para o meu treino, essa frequência cardíaca vai bater lá até próxima dos meus 175 batimentos por minuto. Então, conforme o exemplo que eu dei, 175 batimentos por minuto seria já o máximo que o coração dessa pessoa, do exemplo, né, de 45 anos, pode chegar, pode bater, né? Então, se ele fazer esse treinamento, essa intensidade até esse número de batimentos, então ainda ele está numa zona moderada, ele está numa zona segura de treinamento. Isso quer dizer que ele terá muitos benefícios fisiológicos, né? Então, conforme for o objetivo desse treino, ele vai conseguir com certeza atingir o objetivo, né, durante essa aula, porque ele está numa zona moderada de treinamento, numa zona segura, né? E a frequência dele aumentou e aumentou bastante. Então isso quer dizer que o exercício está fazendo algum benefício, está fazendo efeito para essa pessoa. Pois bem, agora a mesma pessoa, eu mesmo, né, continuo na academia e aumento ainda mais a intensidade do meu treino. Por alguma razão,
entrou na minha cabeça e eu aumento essa intensidade do meu treino. O que vai acontecer? Essa frequência minha de 175 batimentos por minuto, que é a minha frequência cardíaca teórica máxima, né? Vai continuar subindo. Vai continuar subindo, sabe lá até quando? Né? Até eu permitir, até eu estar me exercitando de uma forma bem vigorosa, de uma forma meio que maluca. Por quê? Porque eu não sei, mas o que eu sei é que os meus batimentos cardíacos vão continuar a subir. E esses batimentos continuando a subir, eu já entro numa zona de treinamento com um risco de segurança elevado, né? Com risco de segurança bem elevado, então por isso que eu coloquei aqui a cor vermelha, né? Eu entro numa zona vigorosa de treinamento e nessa zona vigorosa de treinamento eu tenho que ter muito cuidado, porque eu posso estar correndo algum risco com a minha saúde, o risco de ter um mal súbito ou um mal-estar, né? Sabe lá o que vai acontecer. Então, pessoal, o que eu queria que vocês saíssem dessa aula hoje é bem clara na mente de vocês, né? A importância de cada um saber a sua frequência cardíaca máxima, até onde o seu coração pode aguentar numa situação de esforço. Por quê? Porque o nosso coração não pode bater, por exemplo, 300 BPM por minuto. Se ele bater 300 batimentos por minuto, meu, a gente vai dar um piripaque, a gente vai sofrer um ataque cardíaco, um infarto, a gente vai passar mal, a gente vai morrer, a gente vem a óbito, né? Então, por isso é importante sabemos o nosso limite para que durante a nossa vida aí, tudo que a gente for fazer em relação à atividade física, tenha mais segurança, a gente faça com mais controle, de uma forma mais segura, tá certo? Tá? Então, sempre lembra que todo mundo tem um valor. Cada pessoa é diferente de outra, tá? Então, cada um tem uma frequência cardíaca máxima. Não vá tentar fazer o que a outra pessoa está fazendo. Não vá tentar treinar da forma que a outra pessoa está treinando, porque, como eu disse, cada pessoa é diferente da outra. E assim sendo, o nosso coração reage de formas diferentes, tá certo? Bom, então eu vou indo para a conclusão dessa aula. E eu torno a repetir para vocês. Respeite sempre o seu limite. Então, o coração é um músculo e como músculo ele pode falhar, né? Porém, quanto mais eu treinar esse músculo, mais ele vai ficar resistente, mais ele vai ficar forte para suportar uma situação aí de esforço, de intensidade, de moderada, vigorosa, né? Portanto, respeite, acha a sua frequência cardíaca máxima através da fórmula ou, se possível, através de um teste de esforço, né? Só o teste de esforço vai te dar exatamente, né, a sua frequência cardíaca máxima. Como estamos num período de quarentena, no período de isolamento social e também numa sala de aula, né, a fórmula 220 menos a idade é validada e tem que ser usada sem problema algum, tá? Lembra que é uma fórmula validada pela Organização Mundial da Saúde, então todo mundo, a maioria das pessoas na área esportiva utiliza essa fórmula. Bom, uma pessoa é diferente da outra, eu acabei de falar para vocês, não tente realizar o treino de uma outra pessoa, tá certo? Procura sempre um profissional credenciado para prescrever esse treinamento para você de uma forma segura, de uma forma saudável. Faça exercício regularmente e tenha uma alimentação saudável. Tudo isso vai te ajudar a construir um coração forte, um coração resistente, tá certo? Mas o mais importante de tudo é você saber respeitar o limite do seu coração, o limite do seu corpo, tá bom? Espero que
vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula.